Bom dia, Carol. Bom dia, turma da 98 e ouvintes. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Prazer é nosso te receber aqui para falar desse tema importantíssimo. Todo mundo de Belo Horizonte aí, né, em busca de informações, tentando entender como é que vai ser essa flexibilização. A gente falando agora especificamente de bares e restaurantes, abrindo então aí de segunda a sábado, domingo com delivery, a venda de bebidas alcoólicas autorizada de 11 da manhã às 3 da tarde. Como é que a Abrazel MG recebeu, né, essa nova modalidade aí de reabertura para o setor? Carol, ela não vai resolver para 2/3 do setor, mas a gente pode falar que é 1/3 de vitória, porque cerca de 30% do setor ele depende de almoço, né? Então, foi corrigida aí uma injustiça que os restaurantes para almoço eles não deveriam nunca ter sido fechados, porque quem está no serviço essencial, um médico, a pessoa que trabalha na farmácia, no sacolão, ela tem que ter onde almoçar. E a gente estava vendo pessoas almoçarem aí na rua, sem condição, né? Não tinha onde lavar a mão, que é um dos pré-requisitos para combater o vírus. Então, os restaurantes não deveriam ter sido fechados, mesmo com as restrições que foram impostas, por conta deles serem, sim, serviços essenciais. Então, vai ajudar aí 1/3 das pessoas, mas os outros 2/3 não vão ter condições sequer de pagar o salário na próxima sexta-feira, né? Porque a venda da bebida alcoólica ela é responsável por 60% do faturamento de um bar. E se ele não vende a bebida, ele não vende os outros 40%. Então está bem difícil a situação aí dos bares, mas a gente não pode deixar de falar que foi sim um avanço. Uma vez que em junho, né, o comércio voltou e os bares e restaurantes só voltaram em setembro, depois de uma ação da Abrazel na Justiça. Então foi sim um ganho para uma parte do setor. Matheus, bom dia. João Henrique do Vai, prazer falar com você novamente. Matheus, agora 11h30, a gente já pode falar de como é que está hoje essa movimentação? Já assim, aumentou essa movimentação nos restaurantes? Sim, João, vai aumentar sim o pessoal que depende de almoço, né? Vai conseguir ter talvez o retorno, como era antes do fechamento agora no início de janeiro, né? Vai manter aí o padrão de dezembro. Então, assim, é uma ajuda, né? A gente conseguiu aí no final do ano passado a flexibilização liberando o self-service, então isso também ajuda bastante, mas a gente tem que lembrar que tem muita gente ainda de home office, né? Então o público, os restaurantes, eles estão conseguindo vender aí em torno de 50%, no máximo 60% do que vendiam antes da pandemia, justamente porque o público está bem menor do que antes. Matheus, Paulo Leite, a gente sabe que boa parte dos comerciantes, donos de bares e restaurantes, tiveram aí uma atenção muito grande a tudo que era protocolo, seguiram as medidas que foram anunciadas pelo poder público, mas a gente sabe que uma pequena parte chutou o pau da barraca com força. O que a Abrazel fará para conscientizar essas pessoas que não tiveram a percepção de que em tempos difíceis e diferentes a gente não pode agir de maneira igual? Paulo, vamos lá, acho que isso aí se divide em duas partes. A gente apresentou na semana passada para a Prefeitura uma possibilidade de gerar um termo de compromisso para os bares e restaurantes que fosse obrigatório. Hoje, para eu ter um restaurante, eu tenho que entrar no site da Prefeitura e responder a um questionário para a emissão do meu alvará sanitário. É uma obrigação, pré-requisito para que se emita o meu alvará sanitário. Então, eu entro lá e eu falo, aí eu tenho caixa de gordura, aí eu tenho coifa na minha cozinha, então você vai marcar os itens. A ideia é que esse termo de compromisso dos protocolos também fosse feito ou via Abrazel ou via Prefeitura. O Sebrae se dispôs a ajudar com um treinamento sobre biossegurança e os protocolos, alinhados com a Agência de Vigilância Sanitária de Belo Horizonte. Então, a gente faria um curso, um mini curso ali de 50, 60 minutos. As pessoas depois deveriam ser obrigadas a entrar nesse site, preencher esse termo e assinar e ter ele de posse obrigatória, assim como o alvará sanitário. Em caso de fiscalização, ele vai ter que apresentar esse termo. Se ele não apresentou, ele tem, 32 horas. É um termo que serviria muito mais por um fator psicológico, que a pessoa vai estar assinando ali que ela está ciente, vai estar lá falando, você não pode atender pessoa em pé,
você tem que colocar 4 pessoas por mesa, a mesa tem que estar 2 metros. Então, seria uma forma de deixar muito claro para o empreendedor quais são as obrigações dele, né? E a gente precisa também da colaboração dos clientes, né? Porque a gente vê, é legal você ir num bar que tá cheio, tá bombando, não sei o quê, mas não tá na hora, né? Se você chegou num bar, o bar tá cheio, procura outro. A gente tem um bar para cada 170 habitantes, então assim, tem muita opção em Belo Horizonte. Eu acho que a gente tem que ajudar, né? Quem gosta do bar tem que ajudar a preservar o local. E uma coisa que é a segunda coisa que eu falei que é muito importante é a prefeitura criar uma classificação de risco, semelhante ao sistema de ondas do Minas Recebe, para a gente poder ter previsibilidade. A falta de previsibilidade atrapalha demais o setor. Vamos voltar lá 4 de dezembro, quando a prefeitura proibiu a venda de bebidas alcoólicas, era véspera de feriado, todo mundo estocou, todo mundo pronto para o feriado, para poder tentar fazer caixa para saldar o 13º salário, e não conseguiu. Por quê? Porque a prefeitura, sem qualquer motivo, sem aviso, ela proibiu a venda de bebida alcoólica. A gente tinha um RT que estava baixo. Se a gente pegar os índices, né, de dezembro, eles não apontavam para isso. Então, é muito importante que a prefeitura nos dê previsibilidade. Está chegando em 80%. Em 80% não pode abrir. Então, está chegando perto, eu abaixo o meu estoque, às vezes eu coloco alguém de férias. Não, está caindo os índices, calma aí, então eu vou voltar esse cara de férias aqui, eu vou comprar mais 2 caixas de cerveja porque eu preciso. Então, sem previsibilidade, sem construir isso junto com o setor produtivo, fica muito difícil para a gente tocar os negócios, né? Matheus, e como é que está esse diálogo atual com a prefeitura, né? A gente ia acompanhando hoje essa retomada, a gente sabe que está recente, mas tem alguma conversa já, alguma perspectiva, por exemplo, da volta da venda de bebidas alcoólicas aí em todo o horário permitido de funcionamento para os bares e restaurantes? Carol, esse final de semana eu conversei com vários líderes aí de bancada da Câmara Municipal, pedindo a eles que peçam, né, tentem marcar com o prefeito e com o comitê uma agenda para a Brasel, para a gente poder justamente discutir isso. É o que eu acabei de falar, da previsibilidade. Vamos colocar, 70%, abaixo de 70% pode vender bebida alcoólica. Então, beleza. E a gente tem que entender, né, que a gente precisa desse diálogo para encontrar uma saída. E outra coisa, o problema não é a bebida, né? Acho que eles estão preocupados muito com a bebida, mas o problema não é esse. Por que eu falo que não é? Porque em setembro e outubro, a gente estava funcionando com venda de bebidas alcoólicas e todos os índices caíram. Chegou em dezembro, a prefeitura proibiu a venda de bebida alcoólica nos bares e restaurantes, dia 4 de dezembro. Os índices do dia 4 de janeiro, todos pioraram. Todos os índices pioraram. Por quê? Porque a Covid não é uma doença de local, é uma doença comportamental, né? A gente tem que ter isso em mente. Não é fechar o bar que vai resolver, fechar o bar vai prejudicar a economia da cidade e não vai resolver. Porque as pessoas vão se encontrar em outros lugares, vão se encontrar em lugares que a prefeitura não tem acesso, o que é pior, né? Então, os bairros eles têm que ser tratados como parceiros. E, é claro, a prefeitura tem que penalizar, fiscalizar quem não está cumprindo o protocolo, né? É lógico que um bar que não segue o protocolo e que, como o Paulo falou, chuta o pau da barraca, não dá para ficar aberto, né? O cara tem que entender, não dá para recuperar o dinheiro todo de uma vez. A gente entende o desespero de muitos aí, tem muita gente, 29% dos bares e restaurantes de Minas Gerais não conseguiram pagar o 13º, a gente entende o desespero dos empreendedores, mas a gente voltando precisa ter essa noção de não deixar aglomerar, não deixar encher o bar. E, mais uma vez, eu peço à população, se você chegou num bar, tá cheio, procura outro. Não força a barra, não fica querendo ficar em pé, não. Colabora com o bar que você gosta, porque você insistir em frequentar um bar que está cheio vai acabar prejudicando o bar que você tanto gosta, né? Então, a gente precisa dos belo-horizontinos abraçarem aí, salvarem os bares, ajudar bastante dessa forma. Matheus, para a gente finalizar, a Carol já sinalizou aqui que se eu fizer mais uma pergunta, ela me manda embora do estúdio. Uma para você, uma para o João, vamos lá. Para a gente finalizar aqui essa conversa, o setor de bares e restaurantes, sem dúvida nenhuma, você falou, o setor de bares, restaurantes, eventos e escolas são os mais prejudicados até agora, porque aproveitaram ou tiveram a condição de funcionar
de maneira muito restrita quando houve a flexibilização e eventos e escolas sequer funcionar, mesmo porque não houve flexibilização para eles. Uma das promessas do prefeito Calil depois de eleito foi um socorro às atividades econômicas da cidade. Eu não vou nem falar em ajuda financeira, porque senão eu vou acreditar em Saci Pererê, em mula sem cabeça, e eu não quero passar por esse risco na minha vida. Mas com relação a obrigações que vocês têm, por exemplo, taxa de licenciamento, alvará, taxa de publicidade, impostos, a prefeitura já sinalizou com o corte dessas obrigações ou com o adiamento para quando der do pagamento dessas obrigações? Tem um certo desencontro aí de informações, Paulo, porque a gente tem associado que, inclusive, foi notificado por não ter pago a taxa de licença de mesa e cadeira. Quer dizer, ele está pedido de funcionar em praticamente mais da metade do ano e ele foi, inclusive, notificado pela prefeitura. Então, algumas taxas eles postergaram, mas está tendo um desencontro de informações aí de estar havendo notificação. Então, o secretário da Fazenda falou, o Fleury, avisou que no dia 10 tem uma entrevista coletiva, onde ele vai falar sobre a simplificação de várias taxas que envolvem, né? Mas eles falaram que não vão retirar o IPTU, o que é um absurdo, porque nós fomos proibidos de funcionar e a gente vai ter que conversar melhor sobre isso. A Câmara Municipal precisa ajudar, porque não justifica, né? Se a própria Prefeitura me proibiu de atender os clientes, como é que eu vou pagar uma taxa que ela está me cobrando? E 2021 está sendo cobrado normalmente. Então, acho que está faltando um bom senso, né? A gente pode até entender, precisa fechar, mas vai continuar cobrando? É meio contrassenso isso, né? Matheus, a minha pergunta também seria em relação a essa revisão de preços públicos e taxas, seria o essencial, né, para o setor de bares e restaurantes. E eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma outra sugestão que a prefeitura possa tomar para auxiliar esse setor que está afetado aí na pandemia. João, parte do que a gente precisa são essas compensações por taxa. Eu não falo nem prorrogação. A gente não precisa ter prorrogação, porque o dinheiro que a gente não ganhou no ano passado, a gente não vai ganhar de novo. Uhum. O que a gente mais precisa, tem até uma fala interessante, o prefeito, quando ele sancionou a lei dos brewpubs, ele fala, o que o prefeito pode fazer é não atrapalhar. Então, acho assim, se deixar a gente trabalhar, seguindo os protocolos, já é um grande ganho, né? A gente precisa poder trabalhar. O setor ele tinha recuperado em torno de 53% das empresas já estavam operando pagando as suas contas. Não estava tendo lucro, mas não estava tendo prejuízo. 47% estavam fazendo prejuízo, funcionando e só colocar dinheiro. Então, isso prejudicou demais. E acho que o principal, João, é diálogo. Precisa dialogar, construir. Essa questão do plano de classificação de risco é muito importante, né? A gente vê um outro problema aqui, eu tenho associado aqui com mais de 200 atestados durante a pandemia e 0 casos confirmados. Por que não está sendo feito testagem nos postos de saúde? Os jornais noticiam em direto, está perdendo 7 milhões de testes no Brasil. Por que não requisitou esses testes? Né? Porque isso cai sobre as nossas costas. A prefeitura, ele vai na UPA, a prefeitura dá 14 dias de atestado, a gente entende que ele pode estar infectado, mas não testa. E aí complica mais ainda a situação. Então, acho que o principal é esse diálogo, deixar os bares e restaurantes retomarem, porque a gente tem que cuidar da capital nacional dos botecos, né? A gente não pode fazer com que a gente perca esse título de forma alguma. A gente tem que realmente lutar e trabalhar sempre dentro dos protocolos. Isso é muito importante. A gente pode não concordar com os protocolos, eu falo com os associados. Você pode não concordar, mas você vai seguir. O importante é que a gente siga, e aí outra briga vamos brigar para mudar, como é o caso da bebida. Hoje não está permitida a venda de bebida alcoólica depois das 15 horas, então eu sugiro a todos, não vendam. Vamos brigar para mudar. Esse aqui é o caminho. Central 98, conversando com o Matheus Daniel, presidente da Abrazel MG, falando para a gente sobre a retomada dos bares e restaurantes, sobre os desafios do setor. Matheus, mais uma vez, muito obrigada por esse tempinho para conversar com a gente aqui no Central 98.
Obrigado você, Carol. Obrigado, Paulo. Obrigado, João. Um prazer sempre estar aí com o time da 98. Prazer é nosso.